nada, de que o todo a teria criado. Vários filósofos responderam a esta pergunta, dizendo que todo criou o universo de si mesmo, isto é, da existência e substância do todo. Mas isto não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído, como já vimos, e se isto fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente menos o todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo, uma força cega ou uma coisa de vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo é exatamente tudo, e reconhecendo também que eles, os homens, existem, aventuraram menos-se a concluir que eles eram idênticos ao todo, e atroaram os ares com seus clamores de "Eu sou Deus", para divertimento da multidão e sorriso dos sábios. O clamor do corpúsculo que dissesse, "Eu sou homem", seria mais modesto em comparação. Mas, que é, pois, o universo, se não for o todo separando a si mesmo em fragmentos? Que outra coisa poderá ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinemo-nos-la bem. Reconhecemos que o princípio de correspondência vide a primeira lição vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético que está em cima é como o que está embaixo, pode ser empregado com êxito neste ponto. Permite-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando menos-os em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica menos-se a este como a outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem. Primeiramente, ele pode criar, fazendo alguma coisa de materiais exteriores. Mas assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria ou reproduz a sua espécie pelo processo da geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de uma parte da sua substância na da sua prole. Mas, assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação ou adição do todo, ideias totalmente absurdas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria. Sim, ele cria mentalmente. E deste modo, não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo, e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O Caibalion, o todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo, que é também impossível. Não se pode escapar desta conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos na vossa mentalidade, assim o todo cria o universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazemos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo é preciso fixardes as vossas mentes nesta frase: o universo, e tudo o que ele contém, é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos, que existem por eons de tempo, e contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1.000.000 de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. Menos o Caibalion menos. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. Menos o Caibalion menos. O princípio de gênero lição primeira e seguintes é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais.
Mas, como já dissemos, gênero não significa sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano, em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio de gênero se manifesta. Isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas, não se deve concluir disto que ensinamos a ver um Deus ou Criador macho e fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência. E, por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio de gênero, nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós, que aprendem menos pela primeira vez, mas todos vós aceitaste menos passivamente nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza, de Deus, o Pai divino e da natureza, a Mãe universal. Logo, reconheceis instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real, o todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem, e subindo cada vez mais de acordo com as bem menos estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isto não é simplesmente uma ficção poética de linguagem, é uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um, e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. O Caibalion isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei de correspondência vossa própria mente a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será para admirar que vós, os filhos, sintais esta instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião, esta reverência este respeito para com a mente menos Pai. Será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser. É a mente menos mãe que vos estreita, como a mãe estreita seu filho ao seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, menos cientes, em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viçosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós e ainda inferiores, e, com o tempo, vós podeis ser como eles ou superiores a eles, porque, como diz o Iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo, ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida,
e continuareis sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados por eons e eons de tempo. O universo é a vossa habitação e estudareis os seus mais distantes essos antes do fim do tempo. Residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de eons, o todo recolherá em si todas as suas criações, porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar menos-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E, quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos e serenos, sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente menos mãe. Dentro da mente pai menos mãe, o filho mortal está na sua morada. Menos o Kybalion menos não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. O Kybalion menos capítulo viu o paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmite aquilo que é desagradável, o Kybalion naquilo que é agradável, e deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos menos nos inferiores pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. Menos o Kybalion menos. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio de polaridade que se manifesta quando todo começa a criar. É necessário prestar atenção, porque isto estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Enquanto que para o todo infinito, o universo, as suas leis, as suas forças, a sua vida e os seus fenômenos, são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho. Para tudo que é finito, o universo deve ser considerado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com o preceito da verdade superior, cada qual concordando com o seu próprio plano e suas leis. Se o todo imaginasse menos que o universo era a verdadeira realidade, desgraçado do universo porque ele não poderia subir do inferior ao superior que é deificação, então o universo ficaria fixo e o progresso seria impossível. E se o homem, devido à falsa sabedoria, considerar as ações, vidas e pensamentos do universo, como um mero sonho semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então ele o faz tão conveniente para si, e, como um dormidor que está passeando, tropeça sempre num círculo vicioso, sem fazer progresso algum, sendo, por fim, despertado por uma queda terrível, proveniente das leis naturais que ele ignora. Conservai sempre a vossa mente nas estrelas, mas deixai os vossos olhos verem os vossos passos para não cairdes na lama, por causa da vossa contemplação de cima. Lembrai menos-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembrai menos-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias menos verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio de polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento de paradoxos na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia, e que causam muitas ideias e ações contrárias ao que é geralmente conhecido como senso comum. Nós prevenimos a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não ficarem atolados na lama da meia menos verdade. É para este fim que foi escrita esta lição particular. Aprendei menos a bem. O primeiro pensamento que o homem pensador tem, depois que ele compreende bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo,
e tudo o que ele contém é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual os seus instintos se revoltam. Contudo esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada sob os pontos de vista absoluto e relativo. Sob o ponto de vista absoluto, o universo comparado com o todo em si é de natureza de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria. Sempre reconhecemos menos em nossas vistas ordinárias, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório que vai e vem, nasce e morre, por causa do elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade. Ideia esta que, o Cabalhão está em relação com a de um universo criado, ao passo que contrasta com a ideia do todo. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, todos são concordes sobre este ponto, que é fundado em todas as formas de ideias filosóficas e religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas metafísicas e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas não ensinam a insubstancialidade do universo com palavras mais altíssonas do que as que vos são familiares, mas, apesar disso, o seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tem um princípio e um fim pode ser considerada, em certo sentido, como irreal e não verdadeira, e, conforme todas as escolas de menos pensamento, o universo está sob esta lei. No ponto absoluto de vista, nada é real a não ser o todo, que não pode ser realmente explicado. Ou o universo é criado da matéria, ou é uma criação mental na mente do todo. Ele é insubstancial, não menos duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. É necessário compreender descabalmente isto, antes de passardes a examinar as concepções herméticas sobre a natureza mental do universo. Examinar cada uma das outras concepções e vereis que elas não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto mostra um só lado do panorama, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como sendo as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, ao passo que para o todo o universo é irreal e ilusório, um simples sonho ou resultado de meditação, para as mentes finitas que fazem parte deste mesmo universo e observam através das suas faculdades, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo do modo como estes se apresentam às nossas faculdades. Lembremos que não somos o todo. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos que a matéria existe para os nossos sentidos, e estaríamos errados a mente finita se o não reconhecêssemos. Mas, sempre a nossa mente finita compreende a afirmação científica que, falando cientificamente, não há nada mais que a matéria. Aquilo que chamamos matéria é considerado como sendo simplesmente uma agregação de átomos, os quais são um grupo de unidades de forças chamadas elétrons ou íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Batemos numa pedra e sentimos o baque. Parece ser uma coisa real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas lembramos menos-nos que o nosso pé, que sente o baque, também é matéria, e portanto é constituído de elétrons, porque essa matéria também é nosso cérebro. E, para melhor dizer, se não fosse por causa da nossa mente, absolutamente não poderíamos reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto esforça para reproduzir na tela ou no mármore, parece verdadeiramente real para ele. Assim se produzem os caracteres na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressar menos-los de modo que os outros os possam reconhecer. E se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ó contil amigos, para os mortais este universo de mentalidade é verdadeiramente real, é o único que sempre podemos conhecer, ainda que subamos de planos a planos cada vez mais elevados. Para conhecer menos-lo de outro modo, pela experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É 2 o Cabalhão verdade que quanto mais alto nos elevamos na escada menos alcançamos as proximidades da mente do Pai menos as coisas mais visíveis tomam a natureza ilusória das coisas finitas,
mas antes que o todo nos retire em si a visão atual não desaparece. Assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. Desde que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender as suas leis mentais e nos esforcemos em empregar menos-las para obtermos melhor resultado no nosso progresso através da vida, ao caminharmos de um plano a outro plano de existência. As leis do universo não são as pequenas leis férreas, por causa da sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real em grau relativo a esta mesma realidade que é revestida na natureza do todo. Não fiquemos, pois, incertos e atemorizados. Somos todos firmemente contidos na mente infinita do todo e nada nos pode prejudicar e nos intimidar. Não há força fora do todo para agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Há um mundo de conforto e tranquilidade nesta realização depois de atingida. Então calmos e tranquilos repousaremos, embalados no berço do abismo, ficando sem perigo no seio desse oceano da mente infinita, que é o todo. No todo, remos, viveremos e teremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior, enquanto vivemos no plano da matéria. Apesar de sabermos que é simplesmente uma agregação de elétrons ou partículas de força, que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos, os átomos vibram e giram formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não é para nós a matéria inferior, quando prosseguimos nas investigações mais elevadas, e aprendemos dos preceitos herméticos que a força, da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo, e assim no universo tudo é simplesmente metal em sua natureza. Enquanto no plano da matéria, podemos reconhecer os seus fenômenos, poderemos examinar menos lá como fazem todos os mestres de graus mais ou menos elevados, mas fazemos menos-lo aplicando as forças superiores. Cometeremos uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós, devemos fazer, mas não devemos ignorar que ela existe em seus aspectos relativos, ao menos enquanto no seu plano. As leis da natureza não são menos constantes ou efetivas, como sabemos menos-lo, apesar de serem simplesmente criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Dominamos as leis inferiores aplicando menos-lhes as que lhes são superiores, e somente por este modo. Mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela. Nada senão o todo pode escapar da lei, e isto é porque o todo é a própria lei, de que todas as leis procedem. Os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem, e há inúmeras ordens de entes, na grande hierarquia da vida, cujas existências e poderes excedem mesmo os dos mais elevados mestres entre os homens a um grau imaginário para os mortais. Contudo, o mais elevado dos mestres e o ente mais elevado devem curvar menos-se à lei e ser como nada diante do todo. De modo que se mesmo estes entes, cujos poderes excedem o atribuídos pelos homens aos seus deuses, estão subordinados à lei, imaginar qual não será a presunção do homem mortal da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Estas leis, que o todo do Exucabalion destinou para governar as leis, não podem ser desafiadas nem arguidas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo só existe pela virtude destas leis, que formam o seu vigamento e que ao mesmo tempo mantém. O princípio hermético de mentalismo, explicando a verdadeira natureza do universo por meio do princípio que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna disse que ele é material, ou ultimamente que ele é energia, em última análise.
Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer que afirmam a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até agora, e eles creem que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito milhares de anos antes e que por último se tinha encarnado como Heráclito, filósofo grego que viveu em 5 a.C. E eles consideram esta ideia da energia infinita e eterna como partindo diretamente da linha dos preceitos herméticos, sempre com o acréscimo da sua própria doutrina que esta energia de Spencer é a energia da mente do todo. Com a chave menos mestra da filosofia hermética, o estudante poderá abrir várias portas das mais elevadas concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cuja obra manifesta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. A sua doutrina a respeito da evolução e do ritmo está na mais perfeita concordância com os preceitos herméticos sobre o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar quaisquer destes pontos de vista científicos a respeito do universo. Todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto que o todo é mente. O universo é mental e criado na mente do todo. Eles creem que os outros 6 dos 7 princípios se adaptarão a esta doutrina científica e servirão para esclarecê-los lá. Não há que admirar, ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos da Grécia, em cujas ideias fundamentais se baseiam em grande parte as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético de mentalismo é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas, mas a ciência se dirige gradualmente para o lado dos hermetistas nas suas apalpadeiras no meio da escuridão para encontrar um caminho de saída do labirinto em que vaga nas suas pesquisas pela realidade. O fim desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes a verdade que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, seus fenômenos, são justamente reais, que mesmo o homem está incluído nelas, de modo que poderiam estar sob a hipótese de materialismo ou energismo. Sob qualquer hipótese o universo no seu aspecto exterior é mutável e transitório, e por isso sem substancialidade e realidade. Mas notai outro polo da verdade, sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre esta diferença entre as diversas hipóteses, que sob os velhos pontos de vista o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que sob o mentalismo ele se torna uma grande força natural. Esta diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem este princípio, as leis que dele resultam e as suas práticas. 22 O Kybalion de modo que todos os estudantes devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Mas não devem cair na tentação que, como diz o Kybalion, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente realidade das coisas, tendo como consequência eles andarem para trás como desvairados, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho e a vida do homem, sendo seu fim quebrarem menos-se contra as rochas e se despedaçarem pelos elementos, por causa da sua loucura. Em primeiro lugar vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade estabelece do modo seguinte: ele emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior e pela arte da alquimia transmuta o que é desagradável no que é agradável e deste modo triunfa. Seguindo a autoridade, combatamos também a falsa sabedoria que é uma loucura, que ignora a verdade. O domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembrai menos-vos, sempre, estudantes, que a transmutação não é uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. As citações acima são do Kybalion e são dignas de serem conservadas na memória do estudante. Nós não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, enquanto relativo, é real tanto quanto as nossas vidas e ações são interessadas. A nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver,
empregando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podemos sob as circunstâncias que aparecem cada dia, e vivendo, tanto quanto é possível, para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelo homem neste plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição dizem menos-nos que não cometeríamos erro vivendo do modo melhor que pudermos, e segundo a tendência universal no mesmo ponto, apesar das aparentes evidências em contrário. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, deixando muitos lugares atrás. Lede a mensagem do Caibalion, e segui o exemplo do sábio, fugindo do erro do falso sábio que perece por causa da sua loucura. Capítulo 7. O todo em tudo enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou grande conhecimento. Menos o Caibalion, menos quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração que a sua divindade chamada por muitos nomes era tudo em tudo, e quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta, encoberta por estas palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou grande conhecimento. E, sendo assim, permite-nos examinar esta verdade, cujo conhecimento tanto significa. Nesta exposição da verdade menos esta máxima hermética menos está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. 23. O Caibalion. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo, a verdade que o universo é mental, ele está dentro da mente do todo. Diz o Caibalion na passagem citada acima, tudo está no todo. Mas note menos-se também a declaração correlativa, que, é também verdade que o todo está em tudo. Esta declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo, vejamos agora outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são, com efeito, que o todo está imanente e permanece, está inerente, habita no seu universo, e em cada partícula, unidade ou combinação, dentro do universo. Essa expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia dos seus caracteres, ou um pintor ou escultor que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente, e permanece, habita, na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isto por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tomarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Lago, Hamlet, Lear, Ricardo III, existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um destes caracteres, dando menos-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito maior dos caracteres que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, Sarah Dickens, ou cada um destes caracteres terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Medici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual e mental dos seus criadores? A lei de paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber é o Micawber e é também Dickens. E, demais, enquanto que Micawber pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar, o espírito do meu Criador está inerente em mim e,
Apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta da horrível mela menos arroba a verdade tão estrondosamente enunciada por alguns dos falsos sábios, que enchem a atmosfera dos seus gritos: eu sou Deus. Imaginai o pobre diabo de Mika Beer ou de Uriah Heep, gritando: eu sou Dickens, ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare, anunciando com grande eloquência: eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo, a minhoca está longe de ser o todo. E até, é de admirar que, conquanto a minhoca só exista como moça humilde, criada e tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo, e o todo em tudo. O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é criação da mente infinita e a diferença entre os dois polos as separa. 24 O Kybalion e assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação, o princípio de correspondência manifesta menos-se nelas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, e, no grau em que o homem realiza a existência do espírito que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós. Procurai não esquecer menos-vos desta última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes na escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira a matéria, e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nesta escada da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo o progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado o estado de involução, em que o todo está evoluído, ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental como quase esquecendo a sua própria existência e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se em vez de envolvido usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado a efusão da energia divina, como o estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo mais afastado movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta a casa. Os preceitos são que durante a ilusão, as vibrações não menos-se cada vez mais inferiores até que finalmente a restringência cessa, e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença, ao passo que na ilusão as forças criadoras manifestam menos-se compactamente como um todo, no começo do estado evolutivo ou de infusão, e é manifestada a lei de individualização, que é a tendência a separarem unidas de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada volte à sua fonte como unidade de vida altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação, ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo, a palavra contemplação sendo também frequentemente empregada.
Mas a ideia entendida parece ser a do emprego da tensão 25 Kybalion divina. A tensão é uma palavra derivada de um verbo latino, que significa estender menos-se, desdobrar menos-se, e também o ato de. A tensão é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia anterior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da tensão. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são os que o Toyo, tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução, nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente em ordem. Então o movimento de ascensão começa, e tudo começa a mover menos-se para a mansão espiritual. A matéria torna menos-se menos grosseira, as unidades nascem à existência, as combinações começam a formar menos-se, a vida aparece e manifesta menos-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente torna menos-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total da evolução, em todas as suas fases, começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam eons e eons do tempo do homem, cada eon contendo muitos milhões de anos, porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução de um universo, é para o todo simplesmente como um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de eons de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada e tudo está retirado no todo de que provém. Mas, mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente, a criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do Iluminado. A precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E, ainda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A diferença é somente em grau. E assim como o todo desperta menos-se da meditação sobre o universo, assim o homem no tempo cessa de manifestar no plano material, e retira menos-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar menos-vos nesta lição, e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação menos metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é, por que criou todos os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas aqui vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçaram menos-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isto, mas isto é absurdo, porque, que poderia ganhar o todo que já não possua? Outros deram a resposta na ideia que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder, todas respostas e ideias pueris, qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério afirmando que o todo o achou menos impelido a criar, pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Esta ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna, ou instinto criador, impele menos-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou instinto criador seria o 2.